Gravando. Bom, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para o nosso terceiro podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o eixo Rio-São Paulo, sobre os clubes brasileiros, né, suas respectivas situações, e também um pouco sobre o futebol que voltou na Europa. Eu queria começar com a Sara perguntando quais são os destaques que ela tem para a gente falar nesse programa. Bom, um dos principais destaques do que aconteceu, que está acontecendo na Europa, é o Rashford ter conseguido. Ele começou uma grande pressão com o Ministério da Inglaterra para eles liberarem merenda para as crianças, né? Porque muitas pessoas necessitam, né? A situação lá na Inglaterra não é diferente aqui no Brasil. Muitas crianças vão para a escola simplesmente para ir comer. E o Rashford começou a fazer uma pressão no Ministério inglês, e com essa pressão e com vários jogadores aderindo, ele conseguiu essa vitória, e foi anunciado hoje que as merendas vão ser dadas para as crianças nas escolas durante essa parada. E vocês, gente? Acho que os destaques da Copa Itália, né, são que, apesar do Cristiano Ronaldo ter perdido um pênalti, que é uma coisa muito rara, a Juventus empatou em 0-0 e se classificou para a final da Copa Itália contra o Napoli, que empatou em 1-1 com a Inter de Milão, e com o gol do Mertens, que ultrapassou o Hamsik e agora é o maior artilheiro da história do Napoli. E vale dizer que o Maradona é o terceiro artilheiro também. Acho que é isso. Ressaltar a defesa do Donnarumma, que encostou na bola no pênalti também, né? Vai ser difícil, inclusive, para o Milan segurar o Donnarumma agora para essa fase de reconstrução. Com certeza. E você, Rafael? O que você tem para nós? Bom, vou dar dois destaques, um nacional e um internacional. O meu destaque nacional é a lama que está o Corinthians, com toda essa discussão de volta de futebol, não volta, as dívidas crescendo, um monte de jogador vindo para cima com processo. Agora foi a vez do Jonatas, aquele atacante que jogou pouco, fez um gol só no Corinthians, e está processando por direito de imagem. O Corinthians é o time que mais está com problema dentro de São Paulo, talvez até dentro dos brasileiros, de dívida alta, aquele medo de cruzeirar está na cabeça já do corintiano de novo. E o meu destaque internacional, eu não vi os jogos que vocês viram, eu tive o desprazer de assistir Sevilla e Betis, que foi um jogo pra lá de ruim, muito pouca criação, um jogo desses que não me faz perguntar por que caramba que eu fui assistir o jogo do Campeonato Espanhol entre Sevilla e Betis. Mas algumas coisas interessantes para perceber, deu para ver como sentiram um pouco assim, o cansaço, né? Como muda muito a dinâmica a coisa das 5 substituições, mas acho que ela vai fazer diferença agora nessa volta, depois de terem parado no meio de temporada, ter que recomeçar a pré-temporada. Do jogo ruim com um pênalti duvidoso que abriu o placar para o Sevilla, fica alguns aprendizados aí de que vai fazer um pouco de diferença essas 5 alterações que a FIFA permitiu. Ressaltar também, acho que o Lopetegui, apesar daquele começo turbulento em clubes, né, depois da saída dele da Espanha, que foi totalmente complicada, agora está em terceiro lugar com o Sevilla no Campeonato Espanhol. E o Mauro César, ele fez um vídeo outro dia mostrando que a dívida do Corinthians, mesmo do ano passado, foi maior do que a dívida do Cruzeiro. Então, de fato, o Timão está com uma complicação gigantesca. Para pensar, então, né, acho que o André Sanches, desculpa aí, Bento, mas é para pensar, né, o André Sanches que passou do cara que renasceu o Corinthians em 2008 para o cara que está afundando o clube em dívida até não dar mais, né? E vale lembrar que o André Sanches é um daqueles que pulou do barco do Dualib lá em 2005 antes da hora para não pagar o preço. Ele é de gerações passadas de bastante problema para o Corinthians. Não, e acho que também tem uma coisa do Corinthians que é sempre aquela coisa de negocinho, né? Porque não é como se o Corinthians tivesse o time que o Cruzeiro tinha no passado, né? Que tinha, apesar do time não ter jogado, mas teve a Arrascaeta durante quase 3 anos, 4 anos, teve Thiago Neves, enfim, jogadores bons. O Corinthians paga muito por jogador muito ruim. Enfim, esse Jonatas, ele fez um gol contra o São Paulo, que ainda foi um gol que deveria ter sido anulado, porque ele pegou com a mão. Mas e o Corinthians perdeu o jogo. Exatamente, foi 3 gols do Reinaldo, do King Naldo, né? Meu Deus. Mas enfim, eu queria começar essa... Desculpa, Bento, só para falar
que a gente ainda falando que o Corinthians está com uma dívida pior que a do Cruzeiro, né? Para você ter uma ideia, a dívida do Cruzeiro total é de 800 milhões de reais. 800 mil não, né? Se fosse 800 mil tava bom, né? 800 milhões de reais. E a situação do time na Série B agora só tende a piorar. Perdeu 6 pontos, tá com essa puta dívida, não vai conseguir arrecadar da mesma forma que arrecadava na Série A. Além, bom, pelo menos rescindiu com uma série de jogadores, Edilson, Robinho, medalhões que ganhavam muito, mas é bem complexa a situação do Cruzeiro e do Corinthians também. E no meio desse problema de dívida todo entra o fato de que não tem arrecadação de torcida por um tempo ainda, né, no futebol. Mesmo a gente falando de volta do futebol, de renovação de alguns contratos, não tem arrecadação de torcida. O Corinthians pesa menos porque o dinheiro de arrecadação de ingresso não para na mão do Corinthians desde que nasceu a Arena, né? Mas para os outros times vai pesar, para o Cruzeiro vai pesar, para outras equipes que estão mais endividadas, para o Santos, que normalmente já tem bilheteria baixa, mesmo quando está um pouco melhor, vai pesar bastante para os clubes isso. O Atlético Mineiro também, que está numa situação quase tão ruim quanto a do Cruzeiro, só não está na Série B, mas sim, dívida é praticamente a mesma coisa. No fundo, o problema de dívida no futebol brasileiro, pelo menos para os times grandes, é praticamente a mesma coisa para todo mundo, né? Cresceram as dívidas correntes, as dívidas que vão sendo pagas com jogadores, com outros clubes, agora ainda mais com a pandemia, mas tem aquelas dívidas que nunca vão se pagar, né? As dívidas que vêm do Profut, de renegociação com o governo, de dinheiro que é da União e que a gente sabe que, se for levado do jeito que a carruagem anda no futebol brasileiro, nunca vão ser pagas. Dívidas de 500 milhões, 400 milhões, são valores surreais, cara. Não, e até para ressaltar a maquiagem, que também acho que a diretoria do Corinthians quis muito passar, né? Que a dívida era do estádio. O problema era o estádio. Só que a dívida de salário, ela está gigantesca, né? É isso. Então, o André Santos ele não vai conseguir mais fugir. Pagar salário. Pagou Exato. Agora, acertou um mês agora no começo da semana, mas são 3 meses que não pagava salário nem para funcionário. E aí fica falando de contratação, né? É um absurdo, assim. Eu realmente não me conformo. O Corinthians precisa planejar uma equipe, não para agora, não para amanhã, sabe? Precisa preparar para daqui 3 meses, isso metaforicamente, né? Preparar para daqui 3 anos. Enfim. Mas acho que valia a pena a gente ressaltar um pouco a entrevista do Landim no Sport TV, né? Acho que parabenizar o Casão, que foi para cima do Landim. Porque o Landim tem a impressão que, assim, né, um pouco aquela coisa do presidente da XP. Na classe alta, o vírus já passou. O problema são as favelas. Justamente. O Landim queria dizer que o projeto do Flamengo para testagem, etc., deveria ser um exemplo para o Brasil. Mas, bom, os recursos do Flamengo são muito diferentes da maior parte das realidades diversas, não só de futebol, mas das realidades diversas do país, né? E o que vocês acharam da entrevista dele? Como é que vocês viram o posicionamento do Landim? Pode ser a Sara. Vocês já falaram bastante. Bom, na verdade, eu achei um absurdo, porque o presidente do Flamengo, ele vem com uma autoridade de que ele está falando por todos, e é o que vocês acabaram de falar, né? A realidade do Flamengo é totalmente fora do padrão do resto dos times do Brasil. E, bom, o Casão foi tudo, né? Alguém tinha que falar alguma coisa, né? E aí foi o Casão que disse, e o Flamengo, ele lidera isso, e aí ele vem seguido com o Vasco, que está numa situação totalmente contrária do Flamengo, porque o Vasco, ele tá também endividado, também está endividado, e aí ele vem querendo, parece que o Vasco vem querendo essa volta do futebol para tentar meio que pagar as dívidas, mas como o Rafa bem disse, não vai ter torcida, então, assim, muito do dinheiro não vai ser arrecadado mesmo com a volta do futebol. Então, é uma coisa a se pensar, que o Flamengo não fala pela realidade do Brasil inteiro, e é uma situação ridícula ele achar que ele está nessa posição. Acho legal a gente parabenizar, né? Parabenizar por fazer o mínimo, mas no Brasil, nesse momento, isso já é extraordinário. O Botafogo e o Fluminense, que não participaram da reunião com a FERJ, que foi ontem, dia 15. Dia 15.
e que estão lutando bravamente contra a volta do futebol, vão entrar na justiça provavelmente contra a volta do futebol. E parabéns para Fluminense e Botafogo. Não, e aí tem uma outra coisa que é curioso, porque é isso, a Sara falou, né? O Flamengo não vive a mesma situação do que a grande parte dos clubes do Brasil financeiramente, mesmo no meio da pandemia. Não é todo mundo que no meio de uma situação que nem essa sai negociando e entra nas notícias porque está fechando um acordo com a Amazon, né? Tudo bem, o próprio Landim falou que depois podem se surpreender, que nem é a principal empresa que está negociando patrocínio master com o Flamengo, mas é até curioso para pensar onde o Flamengo está se metendo e onde o Landim, que não é dirigente de futebol, não é nada a não ser um empresário, onde que ele se mete, né? É a reunião com o Bolsonaro de um lado para fechar os acordos para a volta do futebol e é a reunião com a empresa do Jeff Bezos, que pelo menos até ontem, não sei como é que é essa relação ainda hoje, mas era super amiguinho do Trump, um dos empresários importantes do apoio para o Trump nos Estados Unidos. Ou seja, você vê onde o Flamengo se mete e como continua sendo uma coisa que não se separa, né? O futebol e a política, mesmo na hora de negociata de patrocínio. Agora, é uma realidade. Quem é que vai ter um acordo como o Flamengo consegue costurar ainda com empresas que nem essa de patrocínio para cobrir um pouco da falta de arrecadação que a gente tem agora? Pouquíssimos. A maior parte dos clubes vai lidar com falta de salário. A própria Sara mandou para a gente hoje mais cedo, era o Macaé, né? Que perdeu os contratos, não tem jogadores em contrato vigente para poder disputar o estadual, que supostamente volta na quinta-feira. Ou seja, vai voltar com um time amador, né? O engraçado do tweet é que você vê embaixo, você vê a galera, se você quiser, eu tô aqui, vou me candidatar, eu posso jogar. Porque é isso, né? Se já tinha uma disparidade muito grande, o Rio de Janeiro, acho que mais ainda, anos que a gente fala, vem a imprensa esportiva falado como o estadual do Rio de Janeiro é um estadual morto, que não tem relevância. Que os é legal pela loucura, do regulamento, né? Que cagaram mais ainda em cima do regulamento, as taças que valiam aquele valor simbólico da disputa da Taça Rio, Taça Guanabara, hoje em dia já não vale mais nada. A Ferg ferrou com a vida do Campeonato Carioca de um jeito e agora exacerba essas desigualdades entre os clubes, né? O que a CBF vai fazer com esses clubes que não tem como manter os jogadores e o que vai fazer com os jogadores, né? É uma galera que está perdendo contrato, que muito provavelmente não tem outro time para contratar e às vezes não tem nenhum outro emprego para se manter no meio da pandemia, né? Então é bem complexo, bem mais fundo do que só o Flamengo a coisa. Esse é o problema, é que o Flamengo lidera o pior exemplo que a gente pode ter para os clubes de futebol no país inteiro. Com certeza. Tem uma outra coisa, desculpa, Bento, foi mal, a gente não tá deixando de falar hoje, mas uma coisa que eu tava pensando será que o torcedor do Flamengo, ele sente a mesma necessidade do Landim de voltar ao estadual? Porque a impressão que eu tenho é que o torcedor do Flamengo nas redes sociais está sempre falando que não tem rival no estado, vive tentando, né, criar uma rivalidade com os times paulistas e ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro ano passado, vai realmente se importar com tanta vontade para a volta do estadual? Será que é tão importante assim para os torcedores do Flamengo também? Eu acho que isso é legal ressaltar. E acho que tem uma coisa também desse contrato com a Amazon, né? Que também esse programa, um pouco que a gente estava falando há 2 episódios atrás, de afastar também o público, de fato, do futebol, das suas do próprio futebol, né? Então, quem é que vai pagar a Amazon para assistir jogos, enfim, esse tipo de coisa, né? E também acho que tem uma coisa que o Flamengo parece que só existe ele no futebol brasileiro, né? Tem muito esse lado, assim. O Flamengo é um bom exemplo, o Flamengo, né? O Landim só olha para o quintal dele. Enfim, eu acho que quem deveria orientar os clubes deveria ser uma organização mais séria, né? Que fosse o Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Ferg, em conjunto com os clubes, né? Tem um nível de razoabilidade necessário, né? Precisa ter algum denominador comum. Apesar de que eu fico porque... um pouco... Pode falar, Sara. É só um dado, até porque no índice de letalidade do coronavírus no estado do Rio de Janeiro é o maior do país.
Então, os caras, né, tipo, qual é a necessidade, né? Não tá controlado, tá longe de ser controlado. Ainda as médias de morte aqui no Brasil são enormes e a galera insiste em falar, tipo, não é a realidade, gente, não é. Tem dados, o pessoal da FIFA usou como base para pensar a volta do futebol na Europa, a UEFA usou como base, a taxa de contaminação tá de 1 para baixo, né? Ou seja, de cada pessoa contaminada, contaminar no máximo uma pessoa ou menos, em média estatística. A gente está bem longe disso ainda no Brasil para pensar tanto em reabertura de comércio, como está rolando na maioria dos estados, sei lá, na Minas Gerais, nessa semana cresceu, nos últimos 10 dias, cresceu o número de mortes de contaminados depois das reaberturas, né? Então gera problema. Voltar ao futebol também gera outros problemas por trás, gera aglomeração, gera uma série de coisas. Agora, o meu medo é a gente também cair um pouco num excesso de confiança em quem vai dar a letra disso, né? Na reunião em São Paulo, por exemplo, o Covas tirou o pé da decisão da volta dos treinos e dos estaduais e passou para a Secretaria de Saúde. Até agora não respondeu. Então, em São Paulo, a coisa, por exemplo, está parada, mas um pouco numa posição de se abster, né? Não toma uma decisão clara de falar não tem condição de voltar ao futebol agora. Se planejem para um outro momento, reorganizem calendários, não tem condição. Está começando a abrir margem para existir essa disputa. E acho que uma hora ou outra, até para as próprias prefeituras, vai pesar isso. Vai pesar o mesmo desejo dos empresários que forçaram a volta dos comércios agora, vai pesar o que se perde de dinheiro com o futebol parado para o bolso da própria prefeitura. Assim, no fundo, por essas vias, a decisão nunca acaba sendo tomada pensando algo que vá para além da necessidade lucrativa, né, do esporte. Acho que ninguém aqui tem formação médica e tudo mais, mas eu acho que não é um absurdo dizer que, seguindo uma linha ideal, o futebol não voltaria no Brasil em 2020, né? Com público, talvez volte em 2021, mas o ideal, na minha opinião, pelo menos, seria que não voltasse futebol em 2020, a não ser que a situação melhore muito do dia para a noite. Tão radical assim, Fran. Porque também eu acho que a gente não pode, não tem como dizer o que vai acontecer nos próximos 3 meses, se de fato, em agosto não tem condição de começar a voltar ao futebol sem torcida. Eu acho que, de fundo, o problema é pensar o momento de voltar e aí regular os calendários em cima do momento de voltar, não regular os calendários em cima de pressão para fazer voltar o mais rápido possível. Se tiver que organizar calendário, reorganiza, cara. Essa discussão foi... Eu acho que tem um lado também que é dos próprios clubes tipo, conseguirem se isolar, né? Que é um pouco isso que estão fazendo na Europa. Aí faz parte do papel das organizações auxiliar os clubes que não têm condição de fazer teste, por exemplo, não tem dinheiro para fazer teste, pagar os testes, né? Eu acho que é a coisa mais... né, se quer voltar ao futebol tanto, acho que tem que ter um nível de organização nesse sentido, né? Desculpa, Campos, que eu te atrapalhei. Não, é porque o que eu ia colocar é mais assim, o começo da pandemia, os programas esportivos todos, as lives dos comentaristas por fora, no YouTube, nas redes sociais, todas colocavam o debate aberto, de reorganizamos o calendário para se adequar à Europa e cobrir o espaço e mudamos tudo. Tem um monte de problema de contrato de transmissão, de uma série de coisas que passa por trás disso, mas o problema é que as coisas se reorganizam por fora de pensar as necessidades e mais por dentro de pensar todos esses contratos. É o problema do esporte enquanto mercadoria que sempre acaba batendo no dinheiro ao invés da solução que seria mais racional. Mas eu não acho que necessariamente a gente precisaria ter o futebol só no ano que vem. Agora, isso se pauta pela curva, isso se pauta por descer uma série de coisas. Acho que, no fundo, deveria se pautar por a gente pensar, vamos gastar uma infinidade de teste para testar jogador de futebol enquanto a gente não tem teste nos hospitais no Brasil. Compensa isso? Compensa voltar ao futebol assim? Porque o Flamengo pode bancar teste. O Flamengo, a Federação do Rio, a Federação Paulista, pode fazer acordo com o Albert Einstein para garantia de teste. Agora, quantos testes por semana a gente vai fazer para manter um campeonato brasileiro? Precisa gastar esses testes aí? Realmente faz sentido? Né? Por isso que fica um pouco por fora de uma lógica racional de pensar como voltar ao esporte de uma maneira concretamente não desconectada do resto do país inteiro, né?
Com certeza. Por isso que eu acho que um pouco é um papel da CBF, muito menos dos estados e muito mais da CBF, que tem seu lucrinho. Quando você falou que foi no ano passado? Quase 1 bilhão. Exato, né? E o repasse para os clubes agora foi minúsculo. O repasse foi de, se não me engano, eram 120 milhões divididos entre os clubes da Série A. Uma coisa assim, um valor muito pequeno. Mas vindo agora um pouco para São Paulo, o Bragantino aparentemente está furando a unidade dos clubes paulistas, né? O Arnaldo Ribeiro aparentemente foi mascarado para o CT do Bragantino ver se eles estavam treinando. E o Diniz continua dando entrevista, né? Hoje ele deu uma entrevista para o João Canalha no programa do All Sport. O Palmeiras continua calado, né? Apesar do último comentário infeliz do Luxemburgo, infeliz não, absolutamente discutível e, enfim, infeliz. E o Corinthians nessa situação, mas como anda o Santos? Eu li hoje por aqui que o Santos está com um imbróglio aí com a possibilidade de se abrir um impeachment contra o presidente do Santos, né? Você vê como é engraçado o futebol espelhando a política nacional. Mas a situação do Santos não é muito simples, né? Depois da saída do Sampaoli, ficou bastante dívida no buraco ali. O Sampaoli deixou um buraco técnico, mas um buraco financeiro importante no Santos também. E o Pérez herdou uma gestão que vem de dívidas crescentes desde o Laor, desde aquela pataquada que foi a venda do Neymar para o Barcelona, que o Santos vive desse jeito que a gente vê, né? Contratações de baixa projeção, nada muito glamuroso, nem nada, que teve um Mas ano... caro. Caro, sim, Sempre. caro. E o único ano que conseguiu disputar foi menos pelas contratações caras dentro de campo e mais pelo comando técnico, né? E acho que essa é a história de todos os times brasileiros que já foram rebaixados ou chegaram perto de ser rebaixados, né? Porque é sempre os dirigentes que, durante anos, jogam com as contas do clube como se fosse um videogame, vai gastando, até não ter mais como tapar o buraco e o time cai para a segunda divisão. E não estou falando que esse vai ser o caso do Santos necessariamente esse ano, ou até o caso do Corinthians esse ano, mas é uma coisa... É absurdo. Não é todo ano que cai um time grande novo, mas é sempre assim. As crises dos times são sempre assim. E alguns escaparam por enquanto, mas não estão isentos de escapar disso eternamente, né? Você pega o próprio caso do São Paulo, também teve um crescimento de dívida enorme nos últimos anos e não teve saldo de título, não teve saldo de retomar posições que perdeu desde o tricampeonato brasileiro. Segue na mesma, na seca de ser campeão, sem ganhar uma projeção maior para conseguir suprir os problemas de arrecadação. Então, esses times que ainda não caíram e que a torcida gosta de sempre se colocar como os únicos times que nunca foram rebaixados na história do Brasil, tudo tem dia contado, né? O Cruzeiro também contava com isso até o dia em que cruzeirou. O Internacional, em 2016, né? Também a mesma história. Mas isso do São Paulo, né? Porque é sempre a mesma coisa. Vai, compra jogadores não do nível do Daniel Alves, né? Mas com um custo muito caro e começa a vender jovens, né? Sim. Eu acho que a questão do São Paulo, ela vai além de comissão técnica, vai além do time, porque, se for analisar o elenco do São Paulo esse ano, é um bom elenco. Thiago Volpe é um bom goleiro, o Bruno Alves é um excelente zagueiro, o Daniel Alves, nem se fala. O palmeirense Arboleda também é muito bom zagueiro. Bom zagueiro também, O Pablo também não é nenhum absurdo, mas é um bom jogador. Só que eu acho que é uma questão da mentalidade do clube e na mentalidade da diretoria, principalmente. Porque eu acho que tem uma pressão muito grande para o São Paulo ganhar algum título, mas também tem uma instabilidade política gigante, tipo a torcida contra o Leco. Leve golpe, né?
da destituição do Haidar, e o Leco entra daquele jeito meio esquisito, como para conter o fogo, e fica lá. Depois ele foi reeleito, eu acho, né? Não foi? Acho que sim. Não lembro agora se teve uma eleição depois, mas ele entra de um jeito super estranho, virando as costas pro outro presidente e tomando o lugar dele de um jeito não muito convencional. Tô checando a informação. Continue aí. Agora, só um dado que é legal para passar para entender o problema, né? Você pegar o caso do São Paulo, o único ano que o São Paulo, nos últimos 3 anos, em 2018, 17 e 16, faturou mais do que se endividou. Mas aí vem o problema, que inclusive o pessoal nas lives do Arnaldo, do Tirone e do Mauro César, eles levantam isso. O São Paulo se endividou, teve esses pequenos anos com faturamento um pouco melhor e não ganhou nada. E isso afeta depois, né? Em 2019 aí já cai bastante, o São Paulo fatura 374 milhões, mas fica com um déficit de 538. Isso sem contar as dívidas Profut, valores que estão para além disso, né? Então, ou seja, a dívida é bem maior, o buraco financeiro é bem baixo. E aí, se você pega o caso do Santos, é o problema de grande parte dos times brasileiros, né? O Santos tem 185 milhões em dívidas fiscais, ou seja, dívidas com outros clubes, com o governo, com a União, e 135 milhões de dívidas trabalhistas. Dívidas trabalhistas no futebol, entre as entrelinhas, a gente lê contratos rompidos com multas rescisórias que nunca se terminam de pagar, com um treinador. O Santos paga até hoje o Vanderlei Luxemburgo, paga até hoje o Elano, paga até hoje uma série de pessoas que estão longe do clube, há tempos. Realmente. Mas o Palmeiras, aparentemente, numa ilha no meio da tempestade, sabe? Sara? Ai, gente, aqui em casa tá muito barulho, vocês não têm noção. Tá horrível. O vizinho agora tá fazendo uma festa aqui em cima, parece. Pergunta de novo, vai. Não, é que o Palmeiras parece ser uma ilha no meio de uma tempestade, Sara. O Palmeiras com a Crefisa, e com o estádio e indo bem, os negócios do Palmeiras vão bem. Então, parece que a diretoria, em certos pontos, tem aquelas coisas, né, de contratar nomes muito caros, mas é aquela coisa, parece que meio que o Palmeiras pode, por enquanto, né? Contratar pessoas com um pouco mais de dinheiro, que para eles parece ser algo normal. Agora, se você contratar esses caras em clubes como Corinthians e São Paulo, seria praticamente um absurdo. Então, eu acho que é isso. Só um comentário que, mesmo para o Palmeiras, ano passado, que nos últimos anos, desde o Alexandre Matos, gasta muito dinheiro em contratações, elenco enxuto sempre, todo ano, não sei o quê. Só que ano passado sentiu um pouco mais o golpe e esse ano deu uma segurada nas contratações, levantou uns garotos da base. Mas acho que o problema do Palmeiras, ele não é financeiro, ele seria mais o excesso de poder da patrocinadora, que daí já é outra história para se discutir em outro momento, mas realmente... O Palmeiras vive na mão da Leila, né? E a Mancha Verde também, acho que é bom a gente falar isso. E muito do poder dela dentro do Palmeiras vem da influência que ela tem na torcida. Isso aí daria pano para um programa inteiro só sobre isso. Realmente. Mas só para... A gente vai ir aqui para o nosso intervalo, mas só para ressaltar também como que a dupla Alexandre Matos e Sampaoli no Galo pode ser preocupante pro time mineiro, né? Porque o Sampaoli pede e o Alexandre Matos contrata, né? Então... Criador de buraco. Vamos ver... Exato. Vamos ver como é que vai ser essa junção, né? Mas a gente vai indo para o intervalo, voltamos em pouco tempo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Ben do canal 2 Toques. Vim aqui para falar que no nosso terceiro podcast acabou rolando alguns problemas técnicos e nossa segunda parte do programa não foi gravado. Então, a análise dos jogos europeus, que teve Copa da Itália, Campeonato Espanhol, não foi registrada. Mas, essa semana terão uma diversidade de jogos na Europa, então na Inglaterra, na Itália e na Espanha. E no nosso próximo programa a gente vai falar deles. A segunda coisa é que a Lusa faz 100 anos esse ano. E a gente vai fazer
realizar um sorteio com uma camiseta da Portuguesa de 2016. A Portuguesa tricolor, vermelha, branca e verde. Então fiquem ligados no Instagram e no Facebook que a gente vai anunciar lá. E a última coisa é que a gente vai lançar um novo quadro, né, no Dois Toques, que vai ser um quadro de entrevistas. E os primeiros entrevistados vão ser o Edson e o Cristiano, que são pais dos meninos dos meninos do Ninho, né? Que infelizmente foram vítimas de um incêndio, né, no dormitório deles, lá no CT do Flamengo. E, enfim, a gente vai perguntar como é que foi todo esse processo, enfim, vai querer saber um pouco como é que eles estão. E, bom, essa entrevista ela vai rolar nessas próximas semanas. Então fiquem ligados porque vai vir muita coisa nova por aí, beleza? O Pedcast é o nosso podcast semanal de futebol, cultura e política. Um papo descontraído que vai muito para além da bola e do campo. Se você está curtindo, deixa seu like, compartilhe o vídeo, acompanhe as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Fiquem ligados e ligadas no nosso canal, porque logo mais vem novidade e novos quadros por aí.